Olá, eu sou a professora Laís Marachini, sou professora de História e Sociologia. Eu sou branca, tenho 28 anos, estou com uma camiseta branca e uma blusa vermelha, com um microfone vermelho e preto, e também tenho um cabelo enrolado com cabelo preto e algumas mechas rosas, e estou usando um cachecol vermelho e preto. Vamos então, segundo ano, para a nossa aula de cidadania e civismo, educação em direitos humanos. Nossa aula de sociologia tem tudo a ver com a aula anterior, quando estudamos a questão da teoria do Estado. Agora é a vez de, ao invés de vermos os representantes políticos, vamos entender o nosso papel na política. Bora lá, então, bem-vindos a essa aula. Primeiramente, vou mostrar para vocês a habilidade trabalhada, que é EM13CHS 502. Mas, prof, o que tem a ver com essa habilidade? Essa habilidade, ela fala o seguinte: analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc. Aqui estamos nada mais, nada menos falando da nossa vida em sociedade, na nossa cultura. De que forma? Desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, identificações que promovam os direitos humanos, a solidariedade, o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Ou seja, nessa aula temos três objetivos. O primeiro, compreender a origem dos conceitos de cidadania, civismo e direitos humanos. O segundo, conhecer a diferença entre preconceito, discriminação e desigualdade. O terceiro, relacionar os direitos humanos com a liberdade de expressão. Então, bora lá? Primeiramente, qual é a origem de cidadania, civismo e direitos humanos? Civismo e cidadania estão relacionados porque têm a mesma origem que é lá na Grécia Antiga, lá com os filósofos que é os Aristóteles, os Sócrates, por exemplo. Vocês devem ter visto isso na aula de filosofia. Se não viram, vamos relembrar nessa aula aqui. Então, esses filósofos, eles exerciam a política de que forma? Discutiam, debatiam, pensavam, refletiam, falavam, olha, eu acho que isso aqui pode mudar. Então, eles expressavam a sua opinião. Essa liberdade de expressão tem tudo a ver com ser cidadão. Mas ser cidadão tem a ver com você morar numa cidade. Naquela época, era morar na Grécia Antiga. Hoje tem a ver com você morar em qualquer cidade. Então, você tem uma habitação, tem uma moradia numa cidade, você já é considerado cidadão. Nossa, prof, mas é questão da votação. Bom, a votação depende da idade que você tiver. Quando você estiver apta a votar, aí é um dever seu como cidadã de realizar a votação, certo? Agora, civismo tem a ver com o interesse público. Você vai servir esse interesse. Mas de que forma, prof? Pagando impostos, ou então reciclando seu lixo, ou então economizando água. São formas de servir ao interesse público, certo? Agora, enquanto isso, os direitos humanos ele já veio um pouquinho mais tarde, com a promulgação da Declaração Universal de Direitos Humanos pela ONU, lembrando que a ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU ela surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, como iniciativa para que não tivesse a Terceira Guerra, e para preservar essa paz, tínhamos que pensar no quê? Nos direitos universais que seriam de todos, que a pessoa nasce e já tem essa igualdade que está escrito na lei dela, na liberdade, ela tem direitos, vários direitos que já vamos ver. E isso foi promulgado quando? Em 1948. Então, quais eram os direitos? Direito à saúde, direito à educação, direito à crença, direito à religião, à paz, ao progresso, à nacionalidade, educação, igualdade, pensamento, autodeterminação, liberdade de expressão, trabalho, vida. Todos esses são direitos que temos. Agora, a questão é, quando entramos numa sociedade, sabemos que não é bem assim, embora esteja na lei, esteja garantido, temos nossos direitos, temos nossos deveres, nós sabemos que existem os nossos conceitos sociológicos, que é preconceito, discriminação, desigualdade, que são problemas sociais que
Embora eles existam, devemos sempre valorizar o respeito a essas diferenças, porque todos têm direito a ser diferentes, sem preconceito, sem discriminação. Então, não é à toa que o menino maluquinho ele pergunta: como é então? É para ser igual ou para ser diferente? Aí que tá. Somos iguais perante a lei, devemos respeitar a lei, porém respeitar dentro da particularidade, dentro do jeito de cada um de ser. Agora, vamos nos aprofundar? Anota aí os conceitos sociológicos que aprendemos nessa aula. Aprendemos preconceito, discriminação e desigualdade. Preconceito é uma ideia anterior sobre algo ou alguém, o sentimento de preconceito. É você julgar o livro pela capa. Já a discriminação é segregação de qualquer raça, etnia, gênero, sexo, cor, religião, nacionalidade, etc. É você dividir, é você excluir aquela pessoa do seu grupinho, porque você não se dá bem com ela por essas questões. Agora, desigualdade já é um pouquinho além da discriminação, que você está distanciando de forma hierárquica a partir desses mesmos fatores que está na discriminação. Por exemplo, uma desigualdade de classe é você considerar que alguém está acima ou abaixo de você em termos de renda, certo? Bom, agora, para encerrar nossa aula, anota aí que vamos dividir a sala em dois grupos para discutir os direitos humanos que têm a ver com a liberdade de expressão das terras, da demarcação das terras indígenas. Temos dois lados, o lado lá A, que é agronegócio, o lado B, que são os indígenas. Então, o que vocês vão fazer, alunos? Pesquisar em grupo, posicionamento do lado correspondente e apresentar em sala de aula uma possível solução para esse problema social. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada!